Boa tarde a todas e todos. Hoje agora já é quase boa noite, né, no Brasil e já é noite em Londres. Hoje, oba, Tânia, tudo bem? Opa, nosso convidado entrou, maravilha. Vou chamar aqui. Ah, vamos aguardando o João entrar. Hoje no Falando de Bamba. Opa, Rafael Valim entrou. Opa. Olá, Olá, João. Tudo bem? Tô tudo aqui, ótimo. tudo ótimo. Estão aqui apresentando, né, a nossa live de hoje, né? Hoje no Falando de Bamba, do projeto cultural e educacional Samba de Bamba, UK. Nós vamos falar no Dia da Consciência Negra, né, sobre Candeia, que no dia 16 de novembro, né, desse ano completou 42 anos que ele nos deixou, né? Aí, citando um trechinho do prefácio do seu livro, foi nesse dia, né, que Orixá Maior, Zumbi Candeia, se vestiu de luz e se foi para assumir o comando da corte de Bambas no Orum, o céu negro da língua nação iorubana. Nosso querido convidado ilustre, João Batista de Medeiros Vargens, é professor titular, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se doutorou na Universidade de Lisboa, e vai contar um pouco para a gente sobre essa trajetória, algumas histórias sobre a sua vivência, né, na Síria. Recebeu em 2012 o Prêmio Unesco, né, com a candidatura apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores, tendo sido o primeiro sul-americano a obter tal premiação. Foi e é amigo de vários sambistas, escreveu inúmeros textos lindíssimos, né, sobre samba, e um deles é exatamente o nosso, né, que nós vamos falar hoje, que é sobre Candeia, Luz da Inspiração. Boa tarde, Odila, Lourenço, Milena, Fênix. Opa, tá tudo bem? Belezinha? Tá boa a imagem? Como é que tá, Odila? Fala pra gente. Pra mim tá ok. Rafaela, Natália, minha prima também entrou, as orientandas, um monte de gente aí entrando. Bom, queria que você falasse um pouquinho, Ivete, queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa trajetória, como é que você conheceu Candeia, né? Tânia, minha colega também, professora da Unesp. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como você conheceu Candeia, como é que foi essa história. Boa noite a todos, muito obrigado pelo prazer e honra de participar da live. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os presentes e um abraço especial no povo de Madureira, Oswaldo Cruz. Já vi aí muita gente que entrou. Eu quero dizer que estou morrendo de saudade. Estou doido para dar um abraço a todo mundo aí da Portela. Mas nós matamos a saudade pelo menos vestindo o manto sagrado da águia, né? Muito bom. É, de fato, o Candeia marcou imensamente a minha trajetória. Em 1967, aos 15 anos, eu tive a felicidade de morar em Oswaldo Cruz, na Estrada do Sapê, e me tornar vizinho de um dos bambas da Portela, do Casquinha da Portela. O primeiro samba gravado do Paulinho da Viola foi um Ah lá, a samba em Eliane parceria. acabou de entrar. Ah lá, a filha Então, do Paulinho. tudo bem? Foi um samba que ele fez com o Casquinha, Paulinho fez Casquinha, e foi o recado. E o Casquinha, ele era conhecido como um grande jogador de futebol. Ele era center half, né? Hoje seria o cabeça de área, o meio do campo. Dizem que era muito talentoso. Eu não o vi jogar. Quando conheci, ele era o técnico do time Portela, em que jogava o Paulinho da Viola. E, e batíamos muito papo, nós éramos vizinhos assim de muro. E o conhecimento foi interessante. Eu vinha do colégio, e encontrei com ele no ônibus, nós saltamos do ônibus
E ele me perguntou se eu gostava de samba e tal, e combinou que no dia seguinte haveria um futebol e depois um samba na colônia Juliano Moreira. Era uma colônia de loucos que havia em Jacarepaguá. E o, marcou no dia seguinte às 7 horas da manhã, eu estava lá no ponto de onde ele marcou, ele iria com um amigo lá da Portela de caminhão, mas eu acho que ele esqueceu de mim. E eu fiquei esperando, lá para as 8 horas eu bati na casa dele e eu soube que de fato ele já tinha partido. Eu peguei 2 ônibus, cheguei lá à colônia, o jogo de futebol já estava acabando e depois eu tive a oportunidade de participar lá da roda de samba com muitos bambas, Wilson Moreira, Jorge do Violão, Osmar do Cavaquinho, Catone, enfim, um número bastante grande de sambistas. Então, essa foi a minha entrada, assim, dentro do seio da Portela, né? E a partir daí comecei a frequentar a casa do Manasséia, junto com o Casquinha, a casa do Mazinho, que era marido da Vilma, né, filho do Natal. E eu fui, obviamente, me aproximando daquelas pessoas e fui vendo que realmente, além do talento como sambistas, eles tinham assim um poder muito grande no bairro. Eram respeitados. Os garotos, os rapazes passavam, olha ali o seu Manasséia, entendeu? Quer dizer, eram, na verdade, os porta-vozes do bairro, né? Oswaldo Cruz, um bairro que não tinha praticamente nada na época de grande expressão, até no livro eu digo, né, a não ser um hospital de bonecas, acho que o único hospital de bonecas do Rio de Janeiro era em Oswaldo Cruz, as pessoas de toda a cidade levavam as bonecas para serem consertadas lá. Olha Então as só. pessoas tinham orgulho de vez ou outra ver nas páginas dos jornais um de seus nomes, né? Inclusive havia um caminho que levava as pessoas da rua do Manasséia para a rua, para Portela, e esse caminho, o grupo de lá nomeou o Caminho dos Poetas. É uma coisa Olha, interessante, esse reconhecimento, né? E eu, nessas conversas ao pé do muro, o Casquinha me falava muito do Candeias, porque foi o Candeia que o levou para Portela. Embora o Casquinha fosse 12 ou 13 anos mais velho do que o Candeia, foi o Candeia que o levou para Portela. E ele, além de ser um grande parceiro, tanto é que certa vez eu estava na casa do Candeia e um jornalista perguntou a ele de quem que você gostaria de ser parceiro? Do Chico Buarque, do Milton Nascimento ou do... Agora ficar no terceiro, Chico Buarque, Milton Nascimento. O terceiro eu não me lembro não, não me lembro agora. Aí ele falou assim, o Chico Buarque é gênio, eu não posso ser parceiro de um gênio. O Milton Nascimento faz umas modulações muito diferentes das minhas. Entre os três, o outro eu não me lembro como eu disse, eu quero ser parceiro do Casquinha, que já era parceiro há bastante. Então havia uma grande amizade, além dessa parceria musical, e o Casquinha falava uma ideia, e certa vez eu fui visitar uma moça, aluna da Faculdade de Letras, eu ainda era secundarista, na rua em que morava o Candeia. Saindo da casa, eu perguntei onde mora o Candeia. Ela me disse, mora ali do outro lado da rua, em frente àquela árvore. E aí, então eu bati palma, fui lá, fui recebido pela viúva, pela dona Leonilda, mulher dele. E a partir dali, eu já saí com um abarrotado de letras de samba, os prospectos que eram distribuídos nos ensaios, né? E ele me falando de samba, tão entusiasmado. E nós tivemos aí cada vez mais uma aproximação que culminou quando da fundação da Quilombo, né? Uma escola de samba, Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo. Um grupo de portelenses estava descontente com os rumos que a escola estava tomando no início dos anos 70, né?
E então esse grupo escreveu uma carta ao presidente, à diretoria da escola, mostrando a sua insatisfação. E o presidente da escola nem sequer respondeu. O Candeia era um sujeito de ação, né? Era dinamismo puro. Então, ele estava imaginando um lugar que as pessoas pudessem reunir para cantar, para discutir, para a escola de samba, ela era a sala de visita, né? Aquele sujeito que tem uma casa pequenininha e tal, quando recebia o número de visitas maior, levava para a sua escola, e assim era o quartel. Então, ele queria reviver isso. E, coincidentemente, apareceu lá o Edgar era cunhado do Candeia, cunhado da mulher dele, e dizendo que havia um terreno baldio na rua em que ele morava, e que o dono há muito tempo não aparecia, ninguém sabia de quem era, por que não ali começar a coisa? Foi só ele falar isso, já existe o terreno, vamos fazer o quilombo, né? E aí, então, foi juntando os amigos, falando, juntando, até que em 8 de dezembro de 1975 criou-se essa escola de samba, que não era só uma escola de samba. Havia vários outros grupos de jongo, maculelê, dança do pau, capoeira, e aglutinou muita gente, não só do bairro, como de todas as partes. Tá parando um pouquinho aqui. Travou um pouco aqui. Peraí, gente. Travou um pouquinho. Voltou. 1975, uma época pesada, a ditadura militar, Uhum. e aquilo conseguiu reunir mais de 3 mil pessoas em determinadas festas. Fizemos uma festa para os estivadores do Cais do Porto, que na época tinham muita força, né, política, o sindicato. Fizemos uma festa também para os trabalhadores da construção civil, mais ou menos 2 mil pessoas. A partir daí, a imprensa começou a divulgar, né, e realmente nós tivemos assim o conhecimento de que o quilombo estava sendo, já estava nos olhos aí dos órgãos de repressão. Mas correu tudo bem, não houve nenhuma atitude, uma atitude desses órgãos diretamente, né? Nós também sabíamos reparar as coisas, e assim foi até 1978, com a morte do Candeia, a coisa foi esmorecendo, né? Porque o Candeia era tudo, ele ele conversava com 3 pessoas, estava discutindo, estava dando uma entrevista para um jornal, ao mesmo tempo estava falando com um sujeito que tinha ido entregar cerveja e com um sujeito que estava fazendo a limpeza. Tinha uma facilidade muito grande, né? E fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mas foi uma experiência fantástica, né? Inclusive, eu tive a participação também na redação do manifesto da escola. Estava certa em 75, estava lá na casa do Candeia e tal, e ele falando sobre essa ideia, amadurecendo a ideia. Eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, a porta da casa estava fechada, eu não tinha levado a chave, mas eu tive acesso à varanda da casa. Então, uma parte de uma folha de um embrulho que estava voltada contra o meu corpo, porque chovia muito, o embrulho praticamente estava desfeito, mas havia uma parte seca. Aí, não podendo entrar dentro da casa, e ainda com aquelas palavras do Candeia efervescentes, né? Eu redigi o que seria o manifesto da Quilombo. Na verdade, houve a troca de um verbo, e quem trocou foi o jornalista Juarez Barroso, que era muito atuante no Caderno B do Jornal do Brasil, ele fazia parte do nosso grupo, e eu fiquei felicíssimo, porque eu era fã do Juarez Barroso, né? Tinha o quê? 22 anos, 23 anos nessa época, me senti muito recompensado. E houve uma exposição sobre o Quilombo na Alemanha e me mandaram o texto traduzido. Quer dizer, que coisa, né? Se aquela porta, se eu tivesse acesso à casa, provavelmente esse texto não teria Não sido teria sido escrito. Ou não? feito, né?
tinha que ser, né? Quer dizer, então o Candeia, ele era, como eu digo e repito, ele era ação pura, né? Agora existe o outro lado que muita gente esquece por causa dessa liderança política, por causa dessa liderança social, que é o lado de compositor. Então nós não podemos nunca esquecer que, antes de tudo, ele foi um grande compositor. E é esse compositor que é cantado nas rodas de samba. Qualquer lugar que você vá, cantam Candeia, né? Cantam Candeia. E você... nós não podemos nem discutir esse valor. Muitos até acham que, por ele ter perdido, né, o movimento das pernas, houve um acidente e ele foi baleado, levou 5 tiros e sobreviveu. Uma briga de trânsito, uma coisa boa. E a partir dos 30 anos ele não pôde mais andar. Então há aqueles que dizem que a obra dele amadureceu, que ele passou a ser um grande compositor a partir daí, o que eu discordo. Porque aos 17 anos ele ganhou o primeiro samba enredo na Portela. Foi o enredo de 1953. Inclusive, a Portela, nesse ano, ganhou todos os pontos. Em todos os pontos, a nota máxima. Embora a totalidade dos pontos fosse 200, nós, portelenses, dizemos que foi o carnaval dos 400 pontos. Porque o carnaval de 52, devido a uma chuva torrencial, ele foi anulado. E ficou combinado que quem vencesse o carnaval do ano seguinte, ou seja, 1953, ele seria aclamado também o campeão de 52. Inclusive, eu defendo que a Portela não tem 22 campeonatos, ela tem 23 campeonatos. Porque ela ganhou 53 e valeu por 52, né? E na época, só quem vencia a São Enredo era o Manasséia, o grande Manasséia. E o Candeia apresentou um som muito bom, né? Em parceria com Altair, conhecido como Altair Prego, ele era muito magrinho. E o Natal, que era o presidente de honra da escola, chegou para o Manassé e falou: Manassé, há um samba de um garoto muito bom. O que você acha? Ele falou: se for melhor do que o meu, eu retiro o meu sem problema. Né? Eu retiro o meu. Porque esse menino, o Candeia, tem a chama da escola. Interessante, né? A metáfora, né? Candeia, chama, quer dizer, um poeta, até para retirar o samba, é um poeta. Quer dizer, com 17 anos, ele faz um samba para a Portela, uma grande escola de samba, né? Na época, a grande vencedora dos carnavais, não é para qualquer um. Né? Além de sambas de terreiro. Então, na minha opinião, como nós temos aí programa, né? É samba de bamba. O bamba no samba, né, em termos de compositor, existe aquele dançarino e tal, mas já em termos de compositor, escolas de samba do Rio de Janeiro, é aquele que é grande nas 3 modalidades de samba cultuadas nas escolas, que é o samba enredo, que todo mundo sabe o que é o samba de terreiro, chamado também samba de quadra, samba de meio de ano, samba dos ensaios, né? E o samba partido alto, que é um repente, né? Que é um samba e ele é feito normalmente fora da quadra da escola de samba, feita depois dos ensaios, pelas ruas adjacentes, nos quintais. Ali a pessoa primeiro tem que ter uma boa voz, né? Para que seus versos sejam ouvidos por todos da roda. Segundo, tem que saber versejar com rapidez de raciocínio. Há um tema e, em cima desse tema, são construídos os versos, né? Que não são simplesmente... que não acompanham simplesmente a temática que está em voga naquele momento, mas também existe a questão melódica, né? Porque se o sujeito não souber entregar melodicamente o verso para o outro completar, a coisa não se realiza. E o Candeia era bamba nos 3. Né? Ele sabia fazer verbo de improviso, sabia fazer samba de terreiro. Né? Os sambas de terreiro, na verdade, eles hoje estão praticamente fora das escolas de samba. Né? Não posso dizer que
eu uso esse praticamente, eu não sei da realidade de todas as escolas de samba, mas eu suponho, mas eram os sambas em que sobressaíam as vozes das pastoras, né? Quer dizer, quando a pastora gostava as pastoras gostavam daquele samba, saíam cantando pelas quadras, na época não havia recursos É, tecnológico. tecnológicos, né? Era a voz mesmo, quer dizer, a voz das pastoras era aquela voz que sobressaía, né? A voz das pastoras. Então, para que um samba tivesse sucesso na quadra, no terreiro, tinha que cair nas graças das pastoras. Estão falando aqui o Fênix, J. Fênix, que o Mamão do Azimuth tem histórias lindas com o Candeia. Quem? A Mamão Mamão? do Azimuth. Você conhece Mamão do Azimuth? Não, não conheço, não conheço. Não conheço também. Com certeza. Mas as histórias, o Candeia, ele despertou, né, a atenção de muita gente, muitos amigos, muitas pessoas com a história dele. Eu, por força, quem sabe, da oportunidade, escrevi o livro, né? Foi engraçado até a história desse livro. Eu, em 78, eu recebi uma bolsa de estudos do governo sírio e o Candeia fez uma festa na casa dele para minha despedida. E nesse dia nós ouvimos, o Dias com Axé, que ele tinha gravado, estava numa fita de rolo, o disco já pronto, mas ainda não tinha sido prensado. Depois eu viajei, 15 dias depois de estar em Damasco, eu recebo uma correspondência. Quem me entregou foi um funcionário da Embaixada do Brasil. As correspondências iam para a Embaixada, porque eu ainda não tinha endereço em Damasco. E eu imaginei e era uma folha de jornal, e eu imaginei que fosse alguma crítica em relação ao disco Axé, o último disco que ele fez, produzido pelo João de Aquino. Para minha surpresa, era uma página do Jornal do Brasil falando da morte dele. Então, Ah, aquilo realmente me abateu, né? E eu, para fazer a catarse, é, comecei a falar do Candeia e reuni no meu quarto estudantes, né, de diversas nacionalidades, uma parte árabe, e comecei a falar do Candeia. Eu até digo que ali é que eu tomei, eu tive certeza que eu me comunicava em árabe, né? Porque para você comunicar, exteriorizar coisas assim do seu íntimo, há necessidade de um vocabulário mais apurado e tal. Foi uma dor muito grande. E na volta, quando cheguei, eu soube que a Funarte promovia um curso de monografia sobre Candeia no projeto Lúcio Rangel. Então eu fui à Funarte e, chegando lá, fui informado de que o prazo para a entrega das monografias já estava encerrado. Eu esperei o resultado e a publicação do livro. E, para minha surpresa, certo dia eu fiz uma festa em casa e tal, e a festa durou uns três dias. E havia muita gente da velha guarda, Alberto Lonato, ele ilustrou os móveis, o Osmar do Cavaquinho estufou as cadeiras, todo mundo, o Casquinha pintou as paredes, eu fazia a festa, estava todo mundo na organização da festa, cada um fazia uma coisa. A dona Leonilda do Candeia fez a comida, olha. e cansado, eu fui para Arraial do Cabo, na região dos Lagos, descansar. E ajudei a puxar o arrastão e ganhei uma enxova saudabilíssima e fui preparar. Quando eu fui preparar, liguei o rádio transistor de pilha, né? E na emissora que estava sintonizada, anunciaram de que a Funarte estava convocando pessoas para escrever para fazer um projeto sobre a obra do Candeia. Eu não entendi nada. Eu já havia estado lá e eles me disseram que o prazo já havia sido encerrado para a apresentação da monografia.
Aí, quando eu fui à Funarte, eu soube que as equipes que entregaram, acho que foram duas equipes que entregaram os trabalhos, elas não tiveram esses trabalhos qualificados. Para não perder o livro, a Funarte então estava convidando pessoas para apresentarem projetos de pesquisa. Na época eu trabalhava perto da Funarte, na Avenida Chile, eu fui para a faculdade, escrevi em meia hora o projeto, pedi a um funcionário que datilografasse, ainda era tempo da Na máquina. geografia. Não era manual, mas era uma máquina elétrica, era uma grande novidade. Acho que só havia uma dentro da faculdade, que era do Carlinhos. Então ele bateu e eu fui lá e entreguei. O funcionário, se você já fez o projeto, já vai entregar, já está pronto. 3 meses depois, eu soube que o meu projeto tinha sido escolhido e tive 9 meses para fazer o livro. E o livro foi uma festa, né? Porque eu revi todo mundo, os amigos do Candé eram meus amigos também, então eu tinha uma facilidade muito grande. Aí a família me ofereceu todas as possibilidades, as coisas do Candé e tal, os guardados, né? Coisa que provavelmente as outras equipes não conseguiram. Não consegui. Muita informação. Estão perguntando aqui Então, duas coisas eu aqui, Ju. tinha, eu tinha 9 meses para fazer, como disse, e para entregar dentro do prazo, no final, todo final é complicado, né? Aí eu É, passava, às vezes, o dia na faculdade com o Jorge do violão e o Osmar do cavaquinho, porque conheciam bem a obra do Candé, para saber se a música era gravada ou não, né? Porque eu queria pôr na discografia direitinho. E a dona Leonilda levava comida para nós. olha A minha, só. ela fazia comida em casa, dona Leonilda, a viúva do Candé. Levava comida para nós e tal. Foi um trabalho árduo, mas proveitoso, né? E esse livro serviu aí para como guia, como roteiro de peças, de filmes, né, que já foram feitos sobre o Candé. Eu tenho uma alegria bastante. Enredo de escola de samba, Monarco me convidou para fazer o enredo em 1986 lá no Jacarezinho. Então eu tive essa experiência e foi uma experiência pioneira e definitiva. Então, a escola ganhou o carnaval, subiu do grupo de acesso para o grupo especial e eu sou carnavalesco invicto. Fiz uma vez, não fiz mais, vou invicto, né? Mas foi muito interessante. Há muitas histórias desse carnaval também. Então, Eu, falar do Candeia é como uma longa novela de diversos capítulos. É complicado. É deixa eu te muita falar uma coisa. coisa, João. Estão perguntando duas coisas. Primeiro, eu queria falar oi também para a Andréia, para a Carila também, para todo mundo que entrou depois. O Fênix está perguntando se você conhece algum depoimento do Candeia sobre o Bloco Cacique de Ramos. E a Odila Junta está perguntando se você poderia falar um pouco sobre a Clara Nunes para Candeia, a amizade, né? E a O Tânia, primeiro. e tem mais uma Ah, pergunta. A Tânia também queria saber mais sobre a época em que o Quilombo fazia festa para a classe trabalhadora. Fala-se muito da relação com o movimento negro. Mas esse engajamento com a luta de classes vinha de antes ou aconteceu durante? Então, são três questões aí que estão fazendo. sobre o cacique, eu não sei, não sei, não. Francamente, eu não sei. A segunda pergunta. Sobre a relação de Qual foi a. amizade com a Clara Nunes. A Ah, relação sim, de amizade. A Clara Nunes foi a grande intérprete do Candeia, né? As músicas do Candeia eram músicas muitas vezes difíceis para os cantores. E a Clara ela tinha um recurso vocal bastante grande, né? E casava direitinho. Inclusive, quando o Candeia percebia que era uma música que pudesse ter sucesso comercial, ele guardava para a Clara. Olha, Havia vezes que eu vi cantoras indo lá pegar música com ele, e ele não mostrava. As músicas já tinham me mostrado, que eu já conhecia, porque às vezes ele me acordava de madrugada para cantar um samba novo. Aí eu falei, por que você não mostrou essa? Não, essa é da Clara, essa é da Clara. Aí
aquele lance também comercial. A Clara, na época, era a cantora de samba que mais vendia disco. Sem dúvida alguma, foi a grande intérprete do Candê. E a outra Agora, questão. até a outra questão, né? Como eu disse, o Quilombo, às vezes eu falo, às vezes eu falo A. Quando eu falo A, é o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Samba Quilombo. Quando eu falo A, é a Escola de Samba Quilombo. Mas o objetivo inicial era aglutinar as pessoas. Como eu disse, aquilo que não se podia fazer mais na Portela, a gente tem o espaço para fazer. Mas depois a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? E muitos grupos do movimento negro começaram a se aproximar. Uns chegaram com o mesmo espírito de cooperação, outros chegaram querendo imperar, e o imperador era o Candé. Né? E logo eles percebiam que não era bem assim. Agora, como eu disse também, houve festas, né? E segundo o Martim da Vila, não existe coisa melhor para juntar gente do que comida e samba. Né? Então, nós fizemos lá, como eu disse, eu me lembro dessas duas, para os trabalhadores da construção civil, nós reunimos muita gente lá, principalmente nordestina, né? Fizemos baião de dois, comida nordestina, e uma feijoada com o pessoal do Cais do Porto. E eram fortíssimos, o pessoal do Cais do Mas Porto era aí já fortíssimo. existia a escola. Nesse momento já existia. Aí Já existia. já existia. Para você aglutinar assim, você precisava de um espaço, precisava de uma agremiação, né? Uhum. E foi fantástico, né? A, na década de 60, isso foi em 70, mas na década de 60, por exemplo, os sindicatos tinham uma força tremenda, os maiores eram os sindicatos dos ferroviários e o pessoal da estiva, né? Porque a economia girava ali, em torno era o trem e os navios que faziam as coisas acontecerem, transportavam as coisas. E, quer dizer, por isso que aí eu me lembro que havia um jornal chamado Movimento. Aí o movimento fez uma matéria muito grande sobre a Quilombo e isso deu houve algumas questões, mas foram resolvidas com inteligência junto ao órgão da repressão. Conseguiram Nunca ninguém, conter essa nunca ninguém situação. foi preso, nunca ninguém foi preso, mas ficaram de olho na gente. Ficaram de olho em vocês, nos encontros, nos debates, né? Que foram... É, era interessante, porque nós fazíamos encontros assim com intelectuais, levávamos gente da USP, e levávamos gente de várias universidades e a quadra enchia, entendeu? Quer dizer, muitas vezes as pessoas elas não participam por falta de oportunidade mesmo, né? Por falta de oportunidade. Havia grandes discussões, né? Eu acho que essa ponte ela pode ser feita sem problema algum. Por exemplo, eu já mencionei aqui o enredo que eu dividi lá com o Monarco e com outra pessoa que morava lá no Morro do Jacaré, que era o Ezinho. Então, quando eu aceitei esse convite, né, eu disse para o Monarco, eu queria primeiro conhecer a escola, isso até antes de ter aceito, conhecer a escola, conversar com os compositores e tal. E depois que eu aceitei o desafio, na época eu tinha um amigo que era chefe do departamento educacional do MER e adjacências. E a favela do Jacarezinho ficava dentro dessa administração. Aí eu pedi que ele marcasse uma reunião, era um professor de latim, Paulo Papiaçu. Eu pedi que ele marcasse uma reunião com todos os professores de português do Morro. E nessa ocasião, eu falei sobre o Candeia, passei várias letras do Candeia e pedi aos professores que dei sugestões para que eles trabalhassem aquelas letras com seus alunos. Olha Quer que dizer, interessante. os alunos levavam para casa aquelas coisas, mostravam aos pais e tudo. Quando a escola desceu, eu acho que isso ajudou muito a vitória. As pessoas sabiam que estavam cantando. Né? Olha que... O,
o samba enredo, o estribilho era assim: bate palma para mim, plá, 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 e fazia na palma da mão. O patrão que vive o ano inteiro a me explorar. Era um Ó, desafio, né? Bate palma para mim, o patrão que vive o ano inteiro a me explorar. Quer dizer, é muito fantástico. bom. Gente lá do mundo, né? Os sambas eram feitos assim pelos bairros, Jacarezinho, a segunda favela do Rio, pelo menos é. E aí os grupos, os compositores, eles faziam samba por bairro. E ganhou, esse samba era do pessoal do Bacia. Bacia é um dos bairros do Morro. Então, uma experiência fantástica. Quer dizer, eu acho que o intelectual ele pode fazer e tem condição de fazer essa ponte. E as pessoas são receptivas, as pessoas, desde que não haja aquela coisa vinda de cima para baixo, né? A Uhum, gente tem que sim. Um correr diálogo, junto, né? vir lado a lado, né? É, Então, a Tânia pergunta de novo, depois eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre o Jacarezinho. A Tânia pergunta se tinha, então, um engajamento político da Quilombo, se ela foi pensada nesse sentido, e o Túlio Lobo nos fala aí que a música sempre foi um espaço de resistência, né, afirmando essa questão. sem dúvida. Como eu disse, nas suas origens, o que a gente queria era um espaço de discussão. Agora, quando você junta a gente, isso é um movimento político. Qualquer É, movimento que junta é político. Né? Você tem até no futebol, que você tem a democracia corintiana, que foi agora para a rua e acabou com a brincadeira. Então, é político, juntar gente. Né? E o Candeia era, por excelência, brigão, era, por excelência, é, criador de situações novas. Né? E as pessoas que se juntaram também tinham esse espírito aguerrido, caso contrário, a gente não ia para lá. Né? Ele conseguia juntar todo mundo, o Candeia conseguia juntar todo mundo. Tinha uma facilidade bastante grande. Né? tinha um espírito Mas de liderança. não houve assim, uma organização com esse fim, né? Um fim político, partidário, não. Inclusive, quando alguns movimentos negros entraram e começaram a querer impor, eles próprios foram se afastando porque viram que a coisa não era assim. Né? E o sambista, ele tem assim uma, uma compreensão da vida, do mundo, compreensão política que muitos não sabem. Uma passagem que eu vou contar aqui para vocês. Certa vez eu fui convidado, ou me pediram que levasse o Francisco Santana, autor do hino da Portela, autor do hino da Velha Guarda. É um grande compositor. Para mim, o compositor que tem mais a cara da Portela. E o levasse numa manifestação política no Teatro Casagrande. O Teatro Casagrande era o templo das discussões políticas na época da ditadura, né? Assim como oficina em São Uhum. Paulo. Né? E era para ele cantar o Samba do Feijão. Na época estava faltando feijão quando ele gravou, né? Meu Deus, para que tanto dinheiro? Dinheiro só para Já gastar. vai gastando. E eu falei com o Francisco e foi o Osmário Cabelinho. O Cabelinho era o nosso surdo da Portela e da Clara Nunes também. Então eles foram para acompanhar o Francisco. Estávamos tomando alguma coisa antes de começar lá a sessão lá, a política. E aí chegou o organizador, me agradeceu por ter levado os três e pediu a mim que desse um manifesto escrito por ele para o Francisco ler, o Chico Santana ler. Aí eu fiquei. Causou um mal-estar, né? Uhum. Eu pedi o Francisco para cantar samba, né? Para ler texto de ninguém. Mas o próprio Francisco resolveu a questão. Ele falou: não, eu leio sim. Ele ouviu, né? O sujeito falando. Não, eu leio sim, eu leio o manifesto dele. Ele canta o meu samba, entregou o cavaquinho ao organizador. Aí o cara não aceitou o desafio, porque não saberia cantar o samba. Quer dizer, é fantástico, né? Essas Muito saídas boa essa saída. incríveis, né? Foi lá, cantou o samba, foi um sucesso, todo mundo gostou. Talvez mais até do que a leitura do manifesto feito por ele mesmo. Isso seria uma coisa muito artificial, né?
Uhum. se o Francisco fosse ler o Manifesto Político. A, a, a manifestação política dele foi apresentar esse samba que eu tive a oportunidade de ver quando a Beth Carvalho e o Rildo Hora, que era produtor dela, ouviram o samba, que era um samba muito antigo, mas ele tornou-se atual devido à falta do feijão. E depois, com um grande amigo meu, o professor José Clécio, eu vi esse samba ser cantado numa festa de Largo, na Bahia. A Olha, multidão cantando samba. Eu falei, poxa, tá vendo? Foi naquele dia que até a Vera Guarda nos ofereceu uma feijoada que o Rildo e a Bete Carvalho ouviram o samba, hoje já está aqui na Bahia, o largo todo cantando, acho que foi na Ribeira, a festa da Ribeira. Então, são coisas interessantes, né? tem Isso mostra que a coisa você faz, esse samba do feijão, ele fez muito antes, quer dizer, muitas vezes o feijão já deve ter faltado, aqui agora nesse instante não faltou, mas falta dinheiro no bolso para comprar o feijão, né? Porque estão comendo no estrangeiro nosso feijão, nosso arroz e a nossa soja, e o brasileiro está tendo dificuldade para comprar. Quer dizer, já houve outros momentos em que houve a falta de feijão, e uma dessas foi quando o Francisco gravou o samba e foi sucesso nacional. Não só pela temática, como pela música também, pela qualidade do samba. então, perguntando aqui, a Sandra Carila, minha prima, tem uma música famosa na voz do Zeca Pagodinho, que ele canta Encandeia, Encandeia, né? A letra chega a ter alguma relação com Candeia ou não teria? Eu acho que não, acho que não. Não tem Não nada a sei, ver. não posso afirmar, mas eu não percebi isso. Né? A música que eu vou na volta eu ouvi, nem conhecia a pessoa, né, que muito bonita. Fizeram muitos sambas em homenagem ao Candeia, mas aquela que a Beth gravou do Luiz Carlos da Vila, né? A chama não se apagou nem se apagará, és luz de eterno fulgor, Candeia. Enquanto o samba viver, ninguém te esquecerá e tal. E eu não conhecia. Eu até, quando eu voltei de Damasco, eu quis conhecer o autor dessa música. E eu tinha uma melodia do Candeia, que eu, na pesquisa, recolhi, estava numa fita de rolo, ele assobiando, cachorro latindo e tal. E então, pelo Luiz Carlos da Vila ter feito essa música tão bonita, em homenagem ao Candeia, eu achei que ele pôs autorização aos filhos do Candeia. Autorizaram num gravador. Quando ele chegou em casa, no ônibus, aí ele me ligou, essa música foi gravada pelo Alcione. Foi uma recompensa por ter sido. Ele se tornou parceiro do Candeia sem nem ter conhecido o Candeia. Cortou só um Botando. pedacinho da história, não sei se cortou para todo mundo, para mim cortou um pedacinho, Cortou? Não, estou um dizendo, eu pouquinho. disse que o Luiz Carlos da Vila fez esse samba em homenagem ao Candeia. Aí eu Aham. tinha uma melodia do Candeia gravada em fita de rolo, ele assobiando a melodia, o cachorro latindo e tal. E eu pedi autorização e dei essa letra, a família autorizou e eu dei essa letra para o Luiz Carlos dei a música para o Luiz Carlos botar a letra, ele botou e o samba foi gravado pelo Alcione. Olha, que Ele fez maravilha. ele fez a letra na condução, ele gravou na faculdade, na Avenida Chile. Quando chegou na PEN, morava na PEN, já estava com a letra pronta. Me telefonou, João, vê se é isso aí, vê se era isso que o Candeia queria. E era isso mesmo. É, conta pra gente, assim, eu sei que você falou pra mim que é difícil, né? Mas você falou de duas, são várias as músicas que você gosta do Candeia. Aí eu perguntei pra você qual que você acharia mais representativa e qual que você gosta mais. Como eu respondi a você, né, uma pergunta muito difícil, porque o Candeia era craque. Né?
Era craque. É a mesma coisa que perguntar qual gol do Pelé é mais bonito. Mas há duas músicas, uma do ponto de vista social, e não sou eu quem diz, né? Essa música foi escolhida pelos seus amigos da Portela e foi cantada no dia da morte, do enterro dele. Eu estava longe, mas soube, que foi dia de Graça, né? É uma música que tem toda uma abordagem social. A primeira parte exalta o negro, e eu já vi até própria gente falar disso, né? Uhum. Sim. Nos folguedos, no carnaval, e uma segunda parte em que exorta o negro a estudar, né? Ele diz, hoje é manhã de carnaval, esplendor, as escolas vão desfilar, salve a Portela. Hoje sonhamos, eu vou pular alguns versos, que é muito grande. Hoje sonhamos alegria e amor a todos sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, coitado, o negro volta ao barracão. Negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça. Torne toda manhã dia de graça. Negro não vive nem se humilha a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E cante um samba na universidade e verás que teu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Né? Quer dizer, inclusive foi essa letra que nós segmentamos, e esse foi o enredo do Jacarezinho. Nós mostramos a parte lúdica de carnaval, do candeia, música, e essa outra parte social. Né? E ele acha que é a escola, é a educação que é capaz de transformar a realidade. Só a educação é capaz de transformar a realidade. E há um outro lado que é o candeia lírico. Né? Então eu cito uma letra do Candeia, chama-se Luz da Inspiração, inclusive deu nome ao livro, né? Candeia, Luz Uhum. da Inspiração, que é lirismo puro. Inclusive, essa letra, na década de 80, ela serviu de prova para os alunos ingressantes no curso de poética na pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Naquela época era uma coisa assim bastante difícil, né? Uma letra de um samba, né? Servir de prova para pessoas que queriam fazer o mestrado em poética. Ele diz, né? Sinto-me em delírio luz da inspiração. Acordes musicais invadiram o meu ser sem querer. Eu já não sei quem sou. A mente se une à alma, a calma reflete o amor. Nos braços da inspiração, a vida transformei de escravo para rei. E o samba que criei, tão divino ficou, agora eu sei quem sou. Então, na primeira parte, o eu ele, do autor, o poético, ele perde a sua identidade, ele não se reconhece, vai se reconhecer depois da obra criada. É É um lindo negócio, demais. fantástico, né? Quer Fenomenal. dizer, o Candeia, esses dois lados, eles são bastante nítidos, esse lado lírico e esse lado social. Então, mas de qualquer forma, é muita audácia separado as dois sambas do Candeia, assim, de uma vasta obra, né? E com muitos sambas de qualidade. E numa vida curta, né? O Candeia morreu aos 43. Morreu muito jovem, né? Certamente, se vivesse mais. Agora, houve outros que morreram mais novos, né? Como Leal Rosa, Castro Alves, Casimiro de É verdade. pessoas que não precisam de viver muito, né? Para fazer É, as coisas e deixar a posteridade. exagerava às vezes um pouco, talvez. E teve o problema, né, da, O da- Candeia do- era exagerado em tudo. era exagerado em tudo. Ele era Todo intenso. intenso, hiperbólico, voava alto como a águia da escola dele. Oi? Mas ele voava alto como a águia da nossa escola, né? Ah, sim. Muito bom. Nós somos Inclusive, você portelenses. comentou uma coisa bacana do Altair, né? Olha lá. Você falou da relação do nome. Esse primeiro samba que ele fez, em 53, ele fez com Altair, que é um nome que em árabe significa
aquele que voa, né? Então, eu até num capítulo eu digo, né? Candeia e Altair, não me lembro agora exatamente, mas Candeia e Altair fazem a águia voar. Não, não é isso, não. Mas aí no livro a gente acha. Já foi escrito há tanto tempo. É maravilhoso o seu livro, né? Já teve três, já foi para a quarta edição, né? Já foi a quarta edição. Sendo que da terceira em diante a gente pôs músicas inéditas, que agora já não são inéditas, já, muita gente já gravou, com as partituras, letras e partituras. Isso ajudou muito. Encantadíssimo. O próprio Luiz Carlos da Vila fez um disco só com de músicas inéditas. E eu queria que você contasse, a gente não tem muito tempo, mas sobre aquele episódio da Jacarezinho com o Monaco, aquela questão do coletivo, de como vocês conseguiram colocar alegoria, a questão de como quando a gente se une, se junta, as coisas acontecem, porque eu acho que Assim, tem muita relação, né, com essa questão da própria história do Jacarezinho é Tatu também. uma escola pobre, as pessoas, grande parte do contingente é que paga as suas fantasias, né? Então, eu soube, assim que cheguei, que o grande problema era as pessoas respeitarem os figurinos, né? Então, eu propus aos presidentes das alas que nós apresentaríamos três figurinos diferentes e as pessoas iam escolher um desses figurinos, mas que houvesse o compromisso de respeitar, né? Aí chegou lá, na hora, havia três moças e estavam, onde nós vamos desfilar, onde é a nossa sala, mas estavam sem fantasia, com uma camisa social masculina, né? E, e disseram, nós somos aqui do Morro, desfilamos há muito tempo, você não deu para fazer fantasia, mas a gente queria desfilar e tudo. E eu disse, por que não vieram com pelo menos uma roupa assim mais carnavalesca, mais alegre, né? Aí uma delas abriu a camisa assim, né? E não havia nada a não ser purina e o seu próprio corpo. Eu falei, agora é diferente. Venha na frente da bateria, você vai ser um excelente passista e tal. Então, outra coisa, eu combinei com o monarca dos carros alegóricos, que eram três, era o número mínimo, era o que nós tínhamos, né? Então, que eles viessem da rua Itapiru, onde era o barracão, para Marquês de Sapucaí, por um caminho, fugindo do caminho que as escolas grandes tinham percorrido na véspera. Naquela época, as escolas iam deixando os carros quebrados pelo meio do caminho. E nada de vir o Jacarezinho, nada de vir a alegoria. Aí eu fui com meu pai e o meu filho caminhando em direção contrária, não é muito longe. E quando eu chego em frente ao cemitério do Catumbi, eu vejo um monarca de bermuda e camisa branca, sentado, a mão no queixo, ao lado de uma das alegorias. Eu falei, ô monarca, que houve? Aí ele falou, pô, João, a engenharia não funcionou. O carro não fez a volta aqui. Eu falei, e agora? Não, mandaram pegar um caminhão lá, trazer uma rapaziada para ver se põe a alegoria em cima da carroceria. E assim fizeram. Daqui a pouco chega um caminhão cheio de gente e aquelas pessoas suspenderam a alegoria, botaram metade lá em cima, metade ia apoiando. Eu fiquei com medo. E no retorno havia uma subida assim. Eu falei, isso vai descer, vai dar confusão e tudo, mas eles calçaram bem e a alegoria chegou lá no lugar certinho, né? E o mesmo aconteceu com o Jacarezinho, que a gente bolou, que seria o símbolo da escola, passou até a ser a partir desse ano, né? E o Jacarezinho vestiu uma camisinha malandro carioca, dos anos 20, e, e deveria estar com um chapéu na mão, saudando a plateia. Mas esse chapéu puseram na cabeça do Jacarezinho, não estava nada bom. Aí eu comentei, na mesma hora fizeram uma pirâmide humana e trocaram lá e puseram o chapéu. Não precisa de escada, né? Então, eu fiquei, aí a gente vai lendo, né? A força da comunidade, né?
E o pessoal queria cantar alto o Candeia, já sabia quem era o Candeia, talvez por causa desses vários encontros que nós fizemos. Houve uma vez também que eu fui, isso foi em maio, mais ou menos, já tinha passado o carnaval, eu fui com a Eunice da Velha Guarda ao lançamento daquele disco do Bezerra da Silva. Pode apertar, eu vou apertar, mas não vou acender agora, se segura malandro. Foi lá no lançamento, aí me convidaram, eu fui lá. Aí andando lá pela viela assim, eu vejo uma senhora, já com uns 80 anos, fantasiada, de baiana, com a roupa do carnaval. Isso era em maio. Aí, ela não me conhecia, né? Nem eu. Aí eu falei, minha senhora, né, hoje vai haver alguma saída do Jacaré, vai desfilar em algum lugar e tudo. Não, vai haver uma festa aqui de lançamento de um disco, tá, do Bezerra da Silva. Eu falei, mas por que a senhora está assim? Desculpa perguntar, por que a senhora está fantasiada de baiana? Ah, porque quando eu fico feliz, eu visto essa roupa porque a nossa escola foi campeã. Você sabia que a nossa escola foi campeã? Eu falei, sabia. Quer dizer, interessante, né? Ela vestia a roupa de baiana para andar pelo mundo, porque Ela foi lembrava aquele momento feliz, né? aquele momento de festa, de vitória, né? De glória. É, Muito então é bom. isso. Essas fantásticas que a gente vive. A gente já está quase terminando o nosso tempo, né? Eu queria que você comentasse, até porque vai ser tema da nossa live da próxima semana, né? Sobre a morte do Cartola, né? Os últimos anos da vida dele e a morte. E você me falou que uma coisa que é muito boa é ir em enterro de sambista. Ah, sim. Apesar de você não ter. Muito, muito boa, não é muito bom, né? Em termos de ninguém, né? Não, mas eu É, digo no sentido é, não, coletivo também, né? não é não é muito bom em termos de ninguém, mas é um sentimento, né? Diferente do Uhum, que nós que temos essa herança portuguesa e por conseguinte árabe também, né? As carpideiras lá da Península Ibérica, né? Que recebiam dinheiro para chorar o morto, né? E a uhum, coisa ela se processa de uma forma diferente. Quer dizer, no enterro do sambista, os sambas desse indivíduo, eles são lembrados, as pessoas elas fazem panegíricos, né, sobre a vida daquele elemento. E há ocasiões até que extrapolam o comum. Né? Eu contei a você foi sobre a morte do Alvaiade, né? uhum, Membro da sim. velha guarda. Ele morreu e os médicos dos hospitais estavam em greve. E a família só foi avisada na quinta-feira, ele morreu numa segunda. Ele foi Nossa. avisado pelo Osmar Paquinho que foi visitá-lo. Então o corpo estava congelado e não poderia haver velório. Entraria direto. E nós estávamos esperando o corpo lá no cemitério do Irajá e tomando algumas cervejas e tal. E acabou a cerveja no botequim que fica à esquerda da entrada do cemitério. Então a Cristina Buarque, que tinha um carro com mala grande, ela pegou um engradado de cascos vazios, né, com cascos vazios, foi do outro lado da rua, comprou a cerveja. O dono do bar ali da porta do cemitério manteve as cervejas geladas para nós esperarmos a chegada do corpo. E assim foi feito. E o corpo pesado, né? Era um bloco de gelo, já estava 3 ou 4 dias na geladeira. E quando nós chegamos lá no lugar do enterro, aí uma senhora lá, quando as pessoas começaram a cantar Vida de Rainha, era um grande samba do Alvaiade, ela começou a dançar. Já tinha tomado os negócios, estava quase caindo dentro da sepultura. Aí o Casquinha virou-se para ela e falou assim: olha o respeito, é só para cantar, não é para dançar, não é para sambar, não. Casquinha não, ele ia todo enterro e me levava junto, porque ele dizia que se não fosse, ele sonhava com o morto.
Tinha que ter, senão ele sonhava com o morto na Ia frente ser da noite. assombrado pelo morto. Oh, meu Deus. Ele ficava assombrado. Ai, a gente tem muita história para contar. Obrigada. Daqui a pouco a gente Ah, vai cair. Quero agradecer muito, imensamente, você ter aceito o nosso convite, por todas as histórias que você me contou antes da live, né? Eu tenho é, o bastidor, né? nossa conversa durou 2 horas e meia, né? Você ouviu mais histórias do que as pessoas que estão participando. Que delícia, né? Falei, nossa, assim, o bastidor, né, da live é muito bom, né? Muito gostoso. E quero que a gente tenha a possibilidade de falar do Casquinha, né? E de outras histórias que você tem para contar, inclusive a sua, né? Quero agradecer a todo mundo que A está. minha deixa para outro contar. Oi? Não, A mas a minha gente. deixa para outro contar daqui a uns anos. Mas sabe que é Espero que. gostoso a gente ouvir o depoimento, sabe? Coisas que. É diferente, né? A gente contando a própria história, né? Contando, enfim, as memórias. E eu ouvi algumas nos bastidores que eu adorei, assim, sabe? Tá bom. E, e aí a gente vai marcar uma para você contar das suas festas, das suas memórias, que são maravilhosas, hein? Deliciosas de ouvir. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. E sexta-feira que vem a gente está aqui falando de novo do Cartola. E um super agradecimento especial a João Batista Vargens. Muito, muito obrigada. Viu? Nada, faz ordem. Um grande abraço para todos. Um beijo grande para todos e todas. Tchau. Tchau.